Olá, tudo bem? Bom, eu queria te convidar agora para a gente subir a Serra da Ibiapaba. Nós vamos na companhia do Eric Melo, que é geógrafo e que faz parte desse grupo de estudo, esse grupo de trabalho relacionado a esse litígio que existe hoje entre o Piauí e o Ceará pelas terras, em algo em torno de 3.000 quilômetros quadrados ali na Serra da Ibiapaba, que envolve, salvo engano, 14 municípios no Ceará e mais alguns municípios no Piauí. Tudo bom, Eric? Tudo ótimo. Bom, eu quero que você nos conduza aqui nessa viagem, para quem esteja nos ouvindo, nos vendo nesse momento, possa ter a dimensão do que está em jogo hoje nessa disputa. Eu queria que você fizesse assim uma introdução do que é esse litígio. Muito bom. É sempre um prazer estar falando sobre essa temática, uma temática que eu venho pesquisando e trabalhando com ela há 10 anos. E nos últimos 6 anos já venho fazendo uma militância mesmo, tentando alertar o poder público, a sociedade civil, os meios de comunicação sobre essa temática, sobre a importância de conhecer e discutir o território do Piauí. E o litígio nada mais é do que uma disputa, né? Há uma disputa que ela se origina numa indefinição da divisa entre o Piauí e o Ceará. A divisa entre o Piauí e o Ceará ela é um motivo de disputa, porque o divisor natural é a Serra da Ibiapaba. E nos últimos séculos, o que a gente vê é o estado do Ceará avançando sobre o território do Piauí nesta área da Serra da Ibiapaba. Então o litígio ele é, na verdade, uma defesa do Piauí pelo seu território. O Piauí vem tentando defender o seu território na área da Serra da Ibiapaba há séculos. E isso é o litígio, né? Isso é o motivo que a gente está aqui hoje reunido e o motivo que eu me debruço há tanto tempo pesquisando. Eu fiz um levantamento aqui dos municípios envolvidos nessa questão. Quando você vai para Fortaleza, de carro ou de ônibus, você para ali na Serra, em Tianguá, né? E parte daquele território do município de Tianguá pertence, na verdade, ao Piauí, não é Sim. isso? Então são os municípios de Poranga, no Ceará, temos Croatá, Tianguá, Ipueiras, Carnaubal, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, que eu adoro essa cidade de São Benedito, tem uma bica lá muito, muito bacana, Crateús, Viçosa do Ceará e aquela igrejinha do céu que é um fenômeno, Granja e Guaraciaba do Norte, do lado do Ceará. Do lado do Piauí nós temos Cocal dos Alves, Buriti dos Montes, que é ali coladinho em Castelo, e temos São João da Fronteira, São Miguel do Tapuio, Pedro II, Luiz Correia e Piracuruca. Então não é digamos assim, não é um pedaço pequeno de terra que está em jogo aqui, não. São 3.000 quilômetros que está no litígio. Agora surgiu uma história de que o Ceará já avançou em mais 500 quilômetros, é isso? O que a gente vem tentando alertar junto ao STF, né, como eu já devo ter deixado claro, eu sou assistente técnico da Procuradoria-Geral do Estado no processo que está no STF. Né, e o que nós, desde 2011, a Procuradoria, o Estado do Piauí, vem deixando claro é que o Estado do Ceará, ele tem, na verdade a gente deixou claro que a gente quer só saber a divisa, mas a gente vem trazendo esse alerta, o Estado do Ceará ele está avançando sobre o território do Piauí. E os últimos dados que a gente levantou, as últimas informações que a gente recolheu, nós percebemos que o Estado do Ceará ele não está apenas avançando sobre a área de litígio, mas como ele está avançando além da área de litígio dentro do território do Piauí. E esse avanço já são aproximadamente 500 quilômetros quadrados. E não apenas estão avançando sobre o Piauí, mas também estão avançando em cima do Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Então são quase 200 quilômetros quadrados no Rio Grande do Norte e 518 quilômetros quadrados dentro do Pernambuco. Agora, quando a gente fala que ele está avançando em terras devolutas, em terras da União, em propriedade privada, como é? Como é que é isso? Como é que funciona esse avanço? Os municípios do Ceará nessas áreas de limite, né, de divisa com outros estados, eles começam a
qual é o critério utilizado para definir o que é o avanço? É o critério do IBGE. Esse avanço que a gente está apontando é com base nos dados que o IBGE está fornecendo. Então o IBGE vai todo ano mostrando mapas e nesses mapas a gente vê o que é que mudou de um ano para o outro. E o que vem mudando todos os anos é isso. O território do Ceará aumentando e o território do Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí diminuindo. Certo? Então, com base em que critérios que que o IBGE faz esse mapa? Ele vai levantando informações, por exemplo, tá aqui uma linha, né? Então, tem um cearense para cá, depois dessa linha? Tem, pronto, porque é Ceará. Tem uma comunidade que tem muitos cearenses? Tem, pois então isso aqui é Ceará. Contudo, isso não é critério de divisão territorial. A Constituição deixa claro que é o quê? São leis federais, são decretos, são acordos, são alvarás que sejam, né, mais antigos, mas existem critérios bem definidos. E o que o IBGE nacional vem fazendo é um crime, porque isso gera um conflito na comunidade, gera um conflito entre estados. A comunidade acadêmica acadêmica e científica que depende dos mapas e shapes do IBGE, acaba tendo dados que não são reais, erros vão virando bola de neve e aquela história, uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Realidade. Nesse caso, só para fazer esse fechamento, o que a gente vem percebendo é que com esses critérios do IBGE, o estado do Ceará ele está ampliando, está expandindo. Está inchando. Né? E se fosse pegar essa lógica, bem aqui no sul do Piauí, nós temos o município de Nova Santa Rosa. 92% da população de Nova Santa Rosa é gaúcho. Nova Santa Rosa, Rio Grande do Sul? Seria um território em terras descontínuas, né? Mas no caso, a grande parte são sim terras devolutas, tanto da União, tanto do Estado quanto do município. Então há esse avanço, principalmente nos territórios que hoje... e outra coisa bem importante, a gente tem problema de grilagem de terra, pessoas do Ceará comprando ou desapropriando pessoas do Piauí e registrando no Ceará. Então, não é algo simples, é algo muito complexo que está acontecendo lá. Por isso que o STF é a autoridade que tem que nos ajudar nesse sentido. Eric, mas ajude-nos, a todos nós que somos leigos no assunto, a entender, assim, existe esse problema que você falou que seria o marco divisório, né, em relação, que no caso é a Serra, e o que o Piauí defende para ter direito a esta área e o que o Ceará, em contraponto, levanta, apresenta. O que são essas duas teses? Perfeito, você acabou de dizer exatamente isso. São duas teses. Existem duas teses na mesa. Uma dessas teses é que vai embasar a metodologia dos peritos do Exército. Vamos entender o seguinte: a ministra Carmen Lúcia está julgando o processo. Que a questão já está lá no Supremo, né? No STF. Ela determinou que o Exército Brasileiro realizasse um mapa mostrando a divisa entre os dois estados. Para o Exército fazer um mapa, eles precisam ter uma metodologia. Qualquer pessoa pode fazer um mapa, mas com que critérios? Então, o Exército precisa ter uma metodologia rica em critérios para definir o divisor entre os dois estados. Com base nessa metodologia, faz-se o mapa e a gente vai ter o resultado nos próximos dias. Pois bem, a metodologia que vai embasar esse mapa são as teses. O Ceará tem uma tese, uma metodologia em mente, e o Piauí tem outra. A tese do Ceará é o que a gente costuma chamar de uso capião, né? Que antigamente a gente usava o termo de utipossidetis, que significa quem usa tem direito à posse. Contudo, o utipossidetis está caduco desde 1750. E antes disso o Piauí já reclamava de ocupação ilegal do estado do Ceará. Então essa demanda, ela vai aí, pode chegar aos 300 anos, né? Está chegando aos 300 anos, né? Perfeito, é uma demanda muito antiga. Mas essa ação no STF é mais recente, é de 2011, né? No caso é o seguinte: a Constituição Federal de 88, ela diz que os estados que tivessem litígio deveriam resolver o seu litígio num prazo de 3 anos, que seria até 91. No seu artigo 12 dos atos transicionais, eu não recordo bem. Mas
deveria ter sido resolvido até 91. Como o estado do Piauí e do Ceará não entraram no acordo, tinha lá um parágrafo que dizia que era a União que iria determinar. E no caso é o papel do STF. Então o critério, a tese do Ceará é o que? A ocupação. Contudo, é uma tese muito fraca, porque o Piauí sempre reclamou, 300 anos de reclamação. O Ceará já formulou provas contra si, com leis criando territórios, municípios, freguesias, dentro do Piauí, como é o caso de Amarração. Amarração é a criação do Ceará. Eles criaram um município cearense dentro do Piauí. E o decreto lá de 1880, que Dom Pedro II assina, é mandando devolver. Né? Para eles devolverem. Que a amarração é Luiz Correia. Luiz Correia. E essa é a tese do Ceará. Eles querem ocupar e dizer que é deles. Dizer que é deles. É o uso capião. A tese do Piauí é diferente. A tese do Piauí... Em que se baseia o Piauí? O Piauí ele tem um arsenal de provas documentais, cartográficas, imenso. Né? E isso para um processo como esse. Nós, na última sexta-feira, não está com as 2 ou 3 semanas, nós anexamos no STF um relatório que eu estive coordenando a produção dele, e que nesse relatório a gente selecionou 11 mapas históricos desde 1760, que esses mapas vão mantendo a coerência do que é a divisa entre Piauí e Ceará. Olha só, você falar de 11 mapas hoje, você dá um Google, aparece lá 11 mapas com muita facilidade. Agora, 11 mapas de 300 anos atrás não é fácil não. E 11 mapas que mantêm uma mesma linha de coerência, isso é algo, é um argumento muito forte. É um argumento praticamente blindado. Contudo, não só esses mapas, documentos também, cartas, decisões oficiais. Sim, que trazem mais robustez para a tese do Piauí. E o que é que diz esses documentos, esses mapas? Que o divisor é pelo ponto mais alto da serra, o divisor de águas. De onde a água cai, escoa, é ali que é daquele ponto ali que é a divisão. Então nós temos uma tese muito forte que já está na mesa dos peritos do Exército. A gente tem um prazo aí de agora no mês de maio eles devem nos convocar os assistentes técnicos, tanto do Piauí quanto do Ceará, para a reunião em Brasília. Convocando, eles vão apresentar para a gente em primeira mão o mapa, e já é responsabilidade da gente chegar no Piauí e mostrar o que é que foi definido. E essa é a primeira parte do processo. A segunda parte é a ministra Carmen Lúcia analisar o laudo e bater o martelo. Então a gente está com uma expectativa muito grande, porque é muito robusto o argumento do Piauí. Primeiro que o Piauí aciona o Ceará na justiça como réu. E depois o Piauí prova que, de fato, o Ceará é réu. E o argumento mais forte do Ceará é o IBGE. Não, mas o IBGE disse que isso aqui é nosso. Só que o IBGE lançou 2 documentos, um em 2011 e um em 2023 agora, em resposta ao deputado Gil Carlos. Por acaso, o deputado Gil Carlos, atualmente, é o parlamentar mais atuante nessa defesa do Piauí, dos interesses do Piauí. E sempre que a gente leva alguma reivindicação para ele, de pronto ele despacha e resolve, né? Manda resolver. E a gente perguntou, deputado, pergunte para o IBGE por que eles tiraram as áreas de litígio do mapa. E o IBGE respondeu uma coisa sem pé nem cabeça, mas deixou claro que não é competência do IBGE definir território. Então nós temos o IBGE em 2011 já falando isso, que não é competência deles definir território. E agora, 2023, 2 outros argumentos fortes que derruba a tese do Ceará. Do Ceará. Olha, ultimamente nas redes sociais, a gente vem percebendo muitas pessoas emotivas, exaltadas, até neuróticas em relação a essa questão. Mas isso é um produto também. Eu defendo também a ideia de que o litígio ele é um produto. Essa ideia de disputa, essa disputa entre Piauí e Ceará, dois estados com povos irmãos, né? Nós temos uma grande quantidade de cearenses e descendentes de cearenses no estado do Piauí. Minha avó é cearense, né? Minha afinada avó é cearense. E nós temos uma miscigenação muito forte cultural. E aí começa a se criar uma rivalidade, que é isso que está hoje.
uma rivalidade entre dois povos irmãos por interesses políticos. Uma rivalidade provocada deliberadamente, né? Que você está querendo dizer? E exatamente pelo estado do Ceará, porque o estado do Ceará ele sabe que vai perder essa questão. Porque o acervo documental ele é muito forte, é um argumento muito forte, é muito válido. Então, o principal argumento do Ceará é do IBGE. O IBGE, opa, tô fora. E agora vem, como eles estão vendo que não tem força, começam a jogar para a mídia. Existem dezenas de matérias que são feitas lá no estado do Ceará. Toda semana sai uma. E aí eles vão pegando pessoas, uma por uma, e faz uma entrevista, e botam uma música de fundo, causa uma comoção. As pessoas, por vezes, por serem leigas à ideia, ou até, não julgo, eu tive professores que não sabiam me dizer na escola o que era o litígio, compram aquela emoção e ficam o quê? Virando haters do Piauí. Eric, o que está em jogo aí não é só a questão do território em si, né? Do terreno em si. Existe muita coisa em jogo. E a gente sabe que existem a questão dos repasses da União para o estado do Ceará, que deveriam ser para o estado do Piauí, questão do Fundeb, a questão dos recursos da saúde, enfim, da segurança pública, tem toda uma questão em jogo. O que você definiria como aquilo que está sendo mais visado pelo Ceará? Essa pergunta ela é interessante porque as pessoas não fazem essas perguntas. E essas perguntas são vitais para essa questão. Não é só por terra. Primeiro que território sempre foi motivo de guerra. Agora entrando mais na parte da geopolítica. Sempre foi motivo de guerra. O próprio movimento que o estado do Ceará vem fazendo sobre o estado do Piauí é o que nós chamamos de estado vital. Uma teoria de Hatzel, ali do final do século XIX para o início do século XX, que Hatzel ele diz que uma nação, para se desenvolver, ela precisa expandir seu território, caso haja necessidade. E embasado em Hatzel, Hitler escreveu Mein Kampf. E ali ele começa a formar uma ideia na cabeça da população, né? Mas com embasamentos. Então, o que diz espaço vital? A teoria, né? Que está tudo ok expandir caso haja necessidade de recursos. Nesse sentido, que recursos são esses que tem num território? Vamos lá. Eu vou primeiro falar da parte de recursos naturais, deixando claro que existem muitos recursos naturais, e depois a gente pode falar na questão desses repasses que podem acontecer. Mas para ficar mais claro, vamos começar pelo o senso mais comum. Eu olho para aquele lugar, o que é que tem ali? Primeiro, a gente tem na área da serra um microclima. O clima ali é diferente devido à elevação da serra. Então, há um fator orográfico, há um barreiramento da massa de ar que vem, então aquela região fica mais úmida. Se é mais úmida, os processos de decomposição de rocha e formação de solos são mais ativos, então solos profundos e férteis. Formação de uma mata atlântica, né, que por si só já é um local de disputa, principalmente por conta da fertilidade e da biodiversidade. E por ser uma área de preservação, vai receber repasses que a gente até comenta. Você tem solos férteis, subsolo, já foi encontrado, além de ter ferro, tem abundância em ferro ali, a gente tem cobre. Lembrar que o cobre ele é a base da economia do Chile, né, do extrativismo mineral do Chile. A gente tem ouro e nós temos urânio. Urânio, que é a matéria-prima das energias nucleares, de bomba atômica. É uma matéria-prima que ela não é facilmente encontrada, mas tem na Serra da Ibiapaba. E isso é uma coisa que a gente não fala, né? Poucas pessoas comentam. Mas está aqui, ó. O presidente da Rússia, Emmanuel Macron, estava agora, recentemente... Da Rússia não. Ou, desculpa, da França. Da França. É tanta informação. O presidente da França, Emmanuel Macron, estava recentemente no Brasil, né? Teve com o presidente Lula, deram umas voltas lá. E o que a França está fazendo tanto no Brasil? A França sempre teve um interesse muito grande pelo Brasil. Mas uma coisa que não se comenta é que, recentemente, a França perdeu o apoio de países fornecedores de urânio. Romperam com a França. A França é o país que mais usa energia limpa na Europa, que é a energia nuclear. Precisa do urânio.
né? Então a gente tem que ver essas coisas. O urânio também é presente na Serra da Ibiapaba. Na indústria da medicina, né? Sim. Aí você tem ferro, ouro, urânio, cobre, tudo nessa região. Isso no subsolo. Além disso, nós temos água. Ali é uma área de nascentes dos rios extremamente importantes do Piauí. Os principais rios do Piauí que nascem no leste, nascem na Serra da Ibiapaba. Então, além disso, nós temos que considerar outros tipos de potencialidades. Potencialidade de energia eólica. Área de elevação, a circulação de ar é mais rápida. Então você tem mais potência para gerar energia eólica. E ali... Tanto é que... Que já está sendo, inclusive, explorado, né? Sim, mas eu digo mais. É nas áreas de litígio que o potencial é maior. O potencial daquela região é muito grande. E já está sendo explorado pelo Ceará. Que, por acaso, colocaram usinas e estão explorando em território do Piauí. Mas em áreas que hoje o Piauí está pedindo, tá recorrendo, devolva nossas áreas, aquela área ali tem um potencial muito maior do que as que já estão sendo instaladas. E, por fim, usina solar, fotovoltaica. O potencial fotovoltaico apontado no mundo, de uma escala que vai de 1 a 8. O potencial lá é 7. Muito bom, né? E tem uma coisa, antigamente você olhava para um terreno no meio da caatinga e pensava, nossa, terreno não vale nada. Né? Não vale nada. Isso é passado. Todo o terreno, todo o território vale. Porque, principalmente na proximidade da linha do Equador, é numa área dessa que você vai colocar uma usina fotovoltaica. Então, o que está sendo disputado em termos naturais, uma primeira visão, é muita coisa. Aí entre os repasses, os fundos de participação, existem áreas lá, tem um Fundeb, existem áreas lá que são áreas de preservação que os municípios não podem explorar. Então, existe uma indenização para os municípios, uma compensação. Então, fora não, eu falei do fundo de participação, né? Sim. Então, assim, quando você vai passando tudo isso na régua, é muito dinheiro. E tem mais. Os municípios, eles precisam se atentar em relação a isso. Principalmente os municípios do Piauí. Porque logo mais em 2 anos a gente vai ter a transição da reforma tributária e vai ter uma mudança significativa na forma como os repasses vão chegar para os municípios. A quantidade de pessoas vai estar influenciando bem mais do que outros tipos de repasse, outros critérios. E os municípios precisam se preparar para isso. E precisam enxergar que essas áreas de litígio são elementares para o equilíbrio das contas desses municípios. Quando essas áreas forem adicionadas, os municípios vão precisar ter orientação também para reorganizar suas contas, né, e fazer um bom uso dessas áreas que estão chegando. Eric, vamos aqui imaginar que a ministra Carmen Lúcia bata o martelo e o Piauí ganhe essa questão. Do ponto de vista prático, como é que vai ser essa divisão? Porque quando a gente fala assim, Tianguá pertence ao Piauí, é uma meia-verdade, porque uma parte de Tianguá que vai pertencer, e assim os demais municípios. Tem gente que até por uma questão de pertencimento não quer ser piauiense de forma alguma. Tem como compensar isso, essa questão territorial? E os investimentos que foram feitos nestas áreas pelo Ceará, nós vamos ter que compensá-los, vamos ter que indenizá-los de alguma forma? Bom, vamos primeiro pegar essa parte da população, mas essa da compensação ela é muito boa e eu vou já explicar ela também. Essa questão da população. Quem está numa área de litígio e, eu sou cearense. Tudo bem, você é cearense. Contudo, estou te atualizando. Você é cearense, mas você mora no Piauí. É isso que vai acontecer. Certo? Então não vai ter uma mudança de RG. Esse é um problema menor. Agora, em relação às áreas urbanas. Em 1920, o Piauí e o Ceará eles entraram num acordo, só que esse acordo não foi executado, né? Em que o Piauí reconhecia, tudo bem, Ceará, você já avançou em relação a algumas áreas, já tem cidades ali, então o que você ocupou até 1880 para trás, a gente vai reconhecer. Em 1920 eles se reuniram e disseram o seguinte, o que você ocupou de 1880 para trás, a gente vai reconhecer, vai deixar. É seu. Né? Isso foi muito vantajoso para o Ceará. Só que não foi executado.
E como decorrência disso, como não foi executado, eles continuaram descendo a serra em direção ao Piauí. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a ministra Carmen Lúcia, para não ser uma mudança explosiva no cenário, uma revolução, ela vai considerar as áreas urbanas, contudo as áreas rurais devem ser repassadas para o Piauí. E isso se tiver a linha divisória tiver em uma área, né, que tiver áreas urbanas e rurais. Né? Acho que vai ser respeitado isso. Mas isso ainda não tem nem como a gente afirmar. Só com base no estudo do Exército. A gente ainda vai ter um tempo para fazer essas transições. Por quê? O último litígio que teve foi o Piauí e Tocantins. O Exército terminou, ele acabou em 2014, né? Eu lembro. Pois é. Ele acabou em 2014, mas o estudo do Exército terminou em 2006. Ou seja, de 2006 para 2014 passou 8 anos. Então, é nesse cenário que a gente imagina o seguinte: vai ter bastante tempo para fazer as adaptações, para fazer as transições, né? Mas ainda assim, o estado do Piauí já está se preparando para isso, para estar acolhendo, né, o que foi de empreendimentos, o que foi de investimentos que foram realizados ali e fazendo essas permutas mais relacionadas à pessoa jurídica, à empresa, CNPJ, né? E, obviamente, se as pessoas que estão ali quiserem se identificar como piauiense, agora eu quero ser piauiense, também vai ter mutirões que vão estar fazendo toda essa transição. Em relação ao que já foi investido nessa região, é importante considerar o seguinte: olha, o que foi investido nessa região também vai partir de impostos recolhidos das pessoas que vivem nessa região. E mais, e o que foi tirado de riqueza dessa região? Era outra pergunta que eu ia fazer. Então já entra uma outra questão. Quem que tem que indenizar quem? Creio que, principalmente como a gente vai indo, como você falou, a gente vai indo para o Ceará, você passa por Tianguá, você sobe sai de São João da Fronteira, pouca coisa começa a subir a serra. E é bem no começo da serra que tem uma placa. Ué, mas não é do divisor pelo ponto mais elevado? A gente sobe por mais... Inclusive o posto da Receita fica embaixo, né? No pé da serra, né? A gente sobe mais 13 quilômetros subindo, 13 quilômetros todo o tempo subindo. Depois que a gente entra no platô e que começa a descer. Mas a divisa está lá atrás, né? Então, quem que está fazendo, quem está ganhando dinheiro com isso? É o Ceará. Mas ele está ganhando dinheiro dentro do território do Piauí. Então isso tem que ser colocado também no cálculo para saber se de fato o invasor vai sair como vítima. Não, o invasor tem que sair com as suas penalidades. Ele tem que ser reconhecido como invadiu, né? Essa palavra invadiu, alguns juristas acham muito forte esse termo, né? Mas eu preciso deixar esse termo na mesa para causar também um sentimento de alerta. Opa, peraí. Eles preferem usar a ocupação, né? É ocupação, tal, mas não. Porque nós somos um povo Isso é bem pacífico. típico do